tarde. Estamos aqui iniciando mais uma revisão de história para o 8º ano. Vamos iniciar aqui no capítulo 10, no Brasil, a escravidão e a monarquia em crise. Espero que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí para a gente continuar crescendo, continuar fazendo essas revisões aqui, porque eu acredito que seja bem mais fácil, mais prático para vocês. Uma revisão dessa muito resumida, o conteúdo é exatamente o conteúdo que vai cair na prova. Aqui não tem a gente esticar o conteúdo, fugir do assunto. Aqui é justamente aquilo que você precisa ver para você fazer uma boa prova, certo? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui no capítulo 10, a gente vai passar aqui para essa parte que fala a monarquia e a Guerra do Paraguai, como eu falei, na aula que a gente, sexta-feira, ontem, a gente falou sobre esse assunto, que foi a Guerra do Paraguai. A gente viu que o Paraguai era uma região, um país, que estava com um grande desenvolvimento econômico na região do Rio da Prata, estava incomodando o país que tinha o monopólio de vendas de produtos, de compra de produtos, de exploração dessa área, que era, no caso, a Inglaterra. E o Paraguai ele foi sufocado pela pressão inglesa através do Brasil, do Uruguai e da Argentina, que foram os 3 países que fizeram a tríplice aliança para poder derrotar o Paraguai. O interesse do Paraguai era monopolizar o Rio da Prata, essa região da Prata, para poder ter o acesso ao Atlântico, porque o Paraguai ele fica muito para dentro do interior e dificulta o contato dele para o Oceano Atlântico. E para ele poder ter o acesso ao Oceano Atlântico pelo outro lado, ele teria que pegar o Pacífico, fazer uma volta muito grande, e a mercadoria dele, que ele estava lucrando muito, vendendo para a Europa e para o resto do mundo, iria se tornar mercadoria muito cara. A Inglaterra, como não tinha o poder de monopolizar o Paraguai, ela tentou sufocar o Paraguai fazendo essa guerra, que durou de 1864 a 1870. A Tríplice Aliança, gente, foi uma aliança feita entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, certo? Para poder sufocar o Paraguai. Então, gente, o Paraguai perdeu a guerra. No caso do Brasil, gente, o Brasil não tinha efetivo militar para isso. O Brasil foi um país que nasceu nessa época aí, aos poucos foi nascendo um exército. O Brasil não tinha exército. O governo federal, que era o Império, o imperador, ele criou um projeto que era os voluntários da pátria, que era justamente para poder pegar pessoas de qualquer tipo de classe social para ir para a guerra. Os grandes proprietários que tinham seus filhos, que não queriam mandar seus filhos para a guerra, o governo criou uma lei que eles podiam colocar um escravo no lugar deles, Eles tinham o direito de colocar um escravo. Mas essa questão é uma coisa muito relativa. Você podia obrigar o escravo a fazer qualquer coisa, menos o escravo ir para uma guerra. Ele podia até ir obrigado para a guerra, mas ele não ia fazer do jeito que era para ser, porque ele estava com a arma. Ele estava em outro país, ele estava numa situação em que não tinha como ele ser mandado. Então, para ele poder aceitar, tinha que haver algum motivo, tinha que haver algum incentivo. Então, o que foi que o governo fez? Ele ofereceu terras, ofereceu dotes, ofereceu benefícios e, principalmente, o benefício da liberdade. Qual escravo não queria ir para uma guerra com a proposta de que quando voltasse, se voltasse vivo, é claro, iria ser liberto? Todos aceitaram, foi no geral, todos aceitaram isso. E eles foram para a guerra. Muitos deles voltaram vivos. Brasileiros, gente, foram submetidos a essa guerra, crianças, idosos. E assim como também no Paraguai. O Paraguai era um país que tinha uma estrutura melhor do que o Brasil quando fala nesse aspecto, Mas o Paraguai não tinha efetivo para lutar com 3 países. Então o Paraguai fez da mesma forma. Velhos, crianças, jovens, muitas pessoas entraram na guerra no Paraguai. E como o Paraguai perdeu a guerra,
grande parte dos homens do Paraguai morreram, né? Então foi arrasada, Paraguai foi arrasada, né? Por conta da guerra. A gente foi estudar a história da Guerra do Paraguai, vai ser uma coisa que vai nos deixar muito triste, né? A gente vê que a humanidade ela tem essa coisa, né, de guerra. Então o resultado da guerra para o Paraguai foi 75% dos homens paraguaios mortos, gente. Mortos. Então o Paraguai pagou um preço muito alto com a guerra, com a astúcia de querer navegar pelo Rio da Prata e vender as suas mercadorias e fazer sucesso, né? Infelizmente, o Paraguai teve muito prejuízo com isso. Gente, muitos escravos brasileiros que foram para a guerra, eles, todos, né, voltaram livres, receberam a liberdade. Então, isso já vai ser um problema muito sério para o Império, porque e para a plantação de café, porque se os escravos já estavam poucos, porque o fim do tráfico de escravos da África para o Brasil terminou em 1850, porque foi criada uma lei para findar o tráfico de escravos da África para o Brasil, muito embora tenha ficado o tráfico internamente entre uma província e outra, do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para o Ceará, do Ceará para a Bahia, da Bahia para Paraíba, esse tráfico continuou existindo durante muitos e muitos anos. Mas o tráfico principal, que era o tráfico da África, que abastecia o sistema escravocrata aqui no Brasil, ele teve fim em 1850. Então, gente, começou-se aí um processo de luta pela abolição. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a declarar livre os seus escravos, né? Todos os escravos do Ceará foram livres, né? 1884, se eu não me engano, né? Não me engano, a abolição da escravatura no Ceará foi em 1884. Vários, 25 de março de 1884, a escravidão foi legalmente abolida na província do Ceará, 1884. Aqui no Ceará a gente tinha os jangadeiros, né? Inclusive aquele cara lá, Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Ele era um jangadeiro que levava escravos de Fortaleza para Recife, de Fortaleza para Salvador, e ficava para lá para cá levando escravos. Quando foi um dia, ele recebeu uma ideia, né, que veio assim, eu acredito que do seu coração, veio de Deus, né, da sua consciência, e ele conseguiu, como ele era um cara muito líder, né, metido assim, um senso de liderança muito bom, ele conseguiu convencer os outros jangadeiros que iriam protestar contra o tráfico de escravos. Então ele começou fazendo essa proposta e conseguiu convencer todos os jangadeiros, e eles fizeram uma luta de greve, vamos dizer assim, e teve fim à escravidão no estado do Ceará. Várias leis, gente, foram criadas, né? Leis para poder, homens como, por exemplo, esse cara aqui, cara, meu irmão, esse Luiz Gama aqui foi o cara, sabe? Foi um dos homens mais eminentes na luta pela abolição da escravatura no Brasil. Um dos caras que tinha os discursos mais poderosos, os discursos mais convincentes para convencer aquelas pessoas que ainda não aceitavam a liberdade dos escravos, né? Então, essa questão da liberdade da escravidão, da liberdade dos escravos, foi através de leis, né? Em 1871, gente, surgiu a lei do ventre livre. Você vai aqui na página 177. Você vê aqui a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? A lei do ventre livre era uma lei que dava a ideia de que, a partir daquele ano, nenhum escravo deveria ser mais considerado escravo. Se ele nascesse naquele ano, a partir do dia 27 de setembro de 1871, ele não iria mais ser escravo. Só que a pessoa, dono da fazenda, ele teria que ficar com esse escravo até 8 anos. Quando esse escravo completasse 8 anos, o Estado deveria indenizar a família, pagando a liberdade desse escravo.
que era tipo a carta de alforria, né? Só que quando o Estado não pagava, o fazendeiro ele tinha o direito de ficar com esse escravo trabalhando para ele até completar 21 anos, e a partir de 21 anos esse cara recebia a liberdade, né? A lei do ventre livre foi a maior mentira, gente. A maior mentira mesmo. Gente, outra lei criada foi a lei sexagenária. A lei sexagenária, gente, foi uma lei criada para quando o escravo completasse 60 anos, ele se aposentar. Só que a grande questão, gente, é que essa lei também foi a maior farsa, né? A lei sexagenária. Um projeto de lei criado por quem? Manuel Pinto de Souza Dantas, 1831 a 1894. Era um projeto de lei, gente, que não tinha sentido algum. Um escravo, a vida média de um escravo era 50 anos, cara. Um escravo com 60 anos, ele já estava além da sua... 50 anos não, eu estou exagerando aqui. Era 45 anos, a vida média de um escravo. Então, um escravo que chegasse a essa idade aí, ele era um vitorioso. Não tinha sentido uma lei que fosse como essa para dar liberdade de um escravo com 60 anos. Gente, a maioria das fazendas não existia escravo com 60 anos, porque eles morriam antes dos 60 anos. Então, não tinha sentido, né? Mas a lei foi criada, né? Então, gente, tinha dado uma pausa aqui por conta que deu um problema aqui no aplicativo. Então, nós estávamos falando aqui dessa questão da insatisfação, né, da população, dos republicanos, dos abolicionistas, né? Então, se criou várias associações em todos os estados brasileiros em busca de uma libertação para os escravos. Até, gente, a monarquia enfraquecer, né, com vários outros problemas. O problema do exército, né, da Guerra do Paraguai, por conta de ter tido esse gasto absurdo e não ter tido bons resultados da guerra, a insatisfação do exército de ter sido recebido pelo imperador de uma forma assim negligente, né, que ele não estava nem aí pro exército e tal, né? Então isso ao passar do tempo o imperador só mais enfraquecia, né? O Partido Republicano foi fundado no Rio de Janeiro, foi fundado em Minas Gerais, em São Paulo, um partido com a intenção de fazer do Brasil um império, né, uma nova república, uma república em que você pudesse escolher o seu representante político. Então, essas leis que foram vindas, como a lei do ventre livre, a lei sexagenária e futuramente a abolição geral dos escravos pela lei áurea, né, a lei áurea, a lei da princesa Isabel, né, que libertou todos os escravos brasileiros, ela vai ser construída dentro de uma situação republicana, né? Em que prega a liberdade das pessoas, prega a liberdade, né? Aqui tem uma charge, né? Quando o imperador foi derrubado do trono, né? Essa charge aqui é bem emblemática, né? Em todos os livros de história vocês vão ver isso, né? Teve a questão religiosa também, gente, a questão da maçonaria, né? Que a Igreja Católica começou o imperador juntamente com a Igreja Católica, o imperador, juntamente com a maçonaria, começou a ter problema com a Igreja Católica. A Igreja Católica começou a perseguir os maçons, né? Inclusive o próprio imperador era um maçom. Então a Igreja Católica, os bispos brasileiros começaram a proibir de maçom entrar na Igreja Católica. Então isso foi um problema muito sério, né? A questão militar, né? Aqui na 182, né, que isso já falei, né, a questão dos militares que estavam insatisfeitos com o fim da guerra e não tiveram tanto reconhecimento do imperador, né? Então, gente, a nossa revisão é sobre isso, certo? Isso é a parte mais importante da revisão. Eu queria que vocês assistissem o vídeo por completo, assistissem outra vez, né, para melhorar aí na memorização de vocês para fazer essa prova na quarta-feira. E se inscreva no canal, não deixe de ajudar a gente, viu? Pois valeu, gente. Muito obrigado.